Amém, meus irmãos? Bênção, né? A igreja está em movimento. Como é bom a gente ter essa oportunidade de revisitar avisos e tudo mais, né? Teve um período que a gente ficou tão seco dessas programações. E a gente sabe que não é a programação por si só que faz a diferença. O que faz a diferença é o intento com que essas programações existem, né? Eu ouvi certa vez de um palestrante, ele falando que evento por si só é evento, né? E de fato, se for evento por si só, não faz muito sentido. Agora, quando tem sentido, tem propósito, tem um objetivo do porquê existe, do porquê a gente faz, né? Então, é a conferência missionária, é o curso de escatologia. Não é só para ter mais um certificado, ter mais um diploma, é para edificar, é para crescer, é para a gente amadurecer na fé. E como diz as Sagradas Escrituras, a gente não ser tratado como leite, com leite, né? Como as crianças são tratadas. Mas possamos, assim, nos alimentar com um alimento mais sólido, mais nutritivo, que certamente nos abençoará e abençoará aqueles que estão à nossa volta. Pois bem, meus irmãos, esse mês, como iniciei dizendo, é o mês com que nós usamos para falar de missões, né? Falar desse ambiente missionário que cerca o nosso ser e a nossa existência. O nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. Quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, Ele é aquele que envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele é aquele que envia o seu Filho para pagar o preço pelo qual nós não teríamos nenhum tipo de recurso, condição ou até mesmo posição humana para pagar. Ele é aquele que envia o Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir, para nos instruir, para nos iluminar, como nós temos aprendido aqui pela manhã na escola bíblica. O Senhor Deus é aquele que move pessoas e os envia para a grande missão. Então nós vemos que Deus é um Deus missionário. A proposta que está condicionada à missão de Deus, certamente tem por detrás missão e missões. E quando a gente pensa numa missão, a gente fala num propósito maior. Quando a gente fala em missões, a gente está falando de meios e estratégias para chegar nesse fim maior, que é a nossa missão. E desde muito cedo, graças a Deus, eu tive o privilégio de fazer parte de uma igreja que teve sempre promessas de fé, falou muito sempre de missões, sempre recebia os missionários, missionárias, homens de fé, pessoas que saíam dos seus determinados lugares e desbravavam. E eu ficava sempre muito admirado com tudo aquilo. Me lembro, certa vez, passou um missionário na igreja e a intensidade daquele homem era tamanha que, quando terminou, eu falei, olha, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero fazer o que ele faz, né? E, diante disso, eu fui sendo ensinado e tendo amor por essa realidade que envolve missões no âmbito da igreja. Por vezes, digo e confesso que entendia missões somente como mais um programa. Mas depois que eu percebi o valor que por detrás disso estava, eu comecei a ter muito amor em participar e também me envolver naquilo que se envolvia missões. E entendo que uma igreja, ela é abençoada de muitas formas, mas uma igreja que é missionária, ela tem um toque diferente. Como diz o Jacan, ela tem um tempero diferente, né? Então, isso é o que está na nossa igreja. A gente percebe isso. Conversando com alguns amigos, pastores, eles sempre destacam isso, falando do amor e das expressões missionárias que partem aqui do Templo Batista, e quão bonito e quão importante isso tem sido. E, olhando para as Sagradas Escrituras, a gente pode notar movimentos como esse. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, para que a gente possa observar tais movimentos. E o desejo do meu coração é que esse amor que faz parte do meu coração e que envolve missões, seja o amor que esteja no teu coração também. E diante das proporções e do tamanho desse amor que estão nos corações, que possamos também passar isso para outras pessoas.
ensinar, envolver, participar. E por que não dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Porque como nós veremos, missões não é algo que é feito somente por aqueles que são chamados especificamente para viver pela fé e anunciar a palavra de Deus, mas é feito também por aqueles que dedicam dons e talentos e, por meio disso, viabilizam a palavra de Deus chegando a todos os cantos da face da terra. Então, Atos, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Presta atenção aí. E fala da chegada de Paulo ali na cidade de Corinto, e diz assim: e depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia há pouco chegado e vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor, em visão de noite a Paulo: não temais, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É bonita essa dinâmica, né? Quando a gente nota o movimento ali que estava sendo visto, presenciado na cidade, um movimento de transformação. Romanos diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação. Aonde o Evangelho chega, existem campos passivos de mudança e de transformação. Existem biografias, relatos que falam de grandes movimentos de avivamento, de grandes movimentos aonde cidades inteiras chegaram ao entendimento da graça e do conhecimento de Jesus, e ainda que a totalidade daquela cidade não tenha chegado, expressões micro que aconteceram de conversões já fizeram com que o entorno da cidade pudesse mudar. Esse é o poder de Deus na vida daquele que crê. Esse é o poder do Evangelho para transformar, mudar e salvar o homem. Aqui, na dinâmica, nós notamos que Paulo é movido certamente pelo Espírito de Deus, né? Aqui a gente vê os Atos dos Apóstolos, mas alguns chegam a dizer que melhor se encaixaria sendo dito Atos do Espírito. Mas a gente vê Paulo, ele adentrando num ambiente, conhecendo pessoas, se agregando àquelas pessoas e fazendo o que estava diante dele como possível e confiando o impossível na mão daquele que havia o resgatado e havia dado a ele uma nova perspectiva de vida. E a caminhada é assim: aquilo que está na nossa condição de vida, o que é possível, é dado a nós como responsabilidade para fazer. O que é possível está nas tuas mãos, Deus dá a você a responsabilidade de executar. Aquilo que é impossível e foge das possibilidades suas e minhas, nós confiamos a Deus. E entendemos que o possível só foi possível porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. E diante disso, nós vemos que Paulo, quando ele vai ali, movido pelo Espírito, o primeiro encontro dele foi com pessoas que
amavam também a Jesus. Aqui é colocada a figura de Áquila e Priscila, que estavam ali naquela mesma região onde Paulo estava, e por incrível que pareça, esses cristãos que ali estavam, já convertidos, já haviam tido o encontro com Jesus. A gente vê isso por conta do desenrolar das cartas e como eles são apresentados, sempre produtivos, frutíferos, submissos a Jesus. A gente vê que esse casal já estava ali mesmo antes de Paulo chegar e uma obra já havia sido iniciada. Algo já estava acontecendo. Isso nos mostra que, mesmo quando ainda nós não estamos em determinados lugares, Deus lá já está produzindo maravilhas, prodígios e usando de estratégias e pessoas assim como Ele bem quer. Paulo foi um desbravador, essa é a verdade. Adentrando em cidades, regiões, implantando igrejas. No Novo Testamento, a gente pode perceber um grande volume dos escritos ali. É Paulo que está sendo conduzido e dando direção ali por meio do Espírito. Mas aqui nessa realidade de Paulo chegando na cidade de Corinto, ali já estavam Priscila e Áquila, e que usavam dos seus recursos e das suas habilidades para fazer as suas tendas, comercializar as suas tendas, arrecadar o seu dinheiro e dar sequência na missão que Deus havia e estava propondo para eles. A palavra nos mostra que Paulo, ele também tinha habilidades tais nesse ofício de construir tendas, e por meio desse recurso, Paulo, Priscila, Áquila e os que estavam à volta foram abençoados e puderam abençoar. Diante disso, nós podemos voltar um pouco a mente para aquilo que o próprio Deus fala lá no livro de Gênesis, quando Ele dá ao homem e à mulher ali a condição destes agora serem frutíferos, produzirem, e inclusive, por conta de uma realidade que viviam, ali administrar, governar e trabalhar em prol da criação. Porque o trabalho é bênção. Aqueles que veem no trabalho uma fonte de bênção, conseguem viver algo que podemos dizer assim, é alguns dos favos de mel dados por Deus a nós para que possamos experimentar. Mas pastor, fala sério, esse negócio de trabalho é bênção mesmo? Eu tenho que levantar cedo, eu tenho que enfrentar pessoas que não são tão agradáveis no trabalho onde eu estou. Eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar trem, eu tenho que pegar metrô, alguns pegam até barco para chegar onde precisam chegar, né, dependendo do local aonde estão. É algo que traz enfado, é algo que traz cansaço, é algo que, infelizmente, não paga todas as minhas contas. Aí eu volto você a se recordar. O pecado, ele trouxe todos esses murmúrios, mas o trabalho é bênção concedida por Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus e a nova vida que nós vivemos deveria, de alguma forma, nos religar aos propósitos iniciais, aonde nós não encaramos aquilo como um peso, como um fardo, mas como uma bênção que Deus nos deu para viver. E aqui nós vemos que Paulo, ele olha para esse recurso e ele fala, olha, as ofertas, no momento aqui, talvez são poucas, ou então, no momento, era preciso fazer parcerias estratégicas, e a forma com que essas parcerias aconteceriam são por meio dos relacionamentos. Então, Paulo se achega a Priscila e Áquila, começa a produzir suas tendas junto com eles, e certamente, através disso, recurso entrou, que pôde prover para que eles tivessem ali o mínimo para poderem viver, e por meio disso, abençoar algo maior que já estava sendo encaminhado por meio e através do Espírito Santo de Deus. Nisso, o que eu quero destacar nessa noite? É destacar que missões envolve, sim, enviar pessoas. Missões envolve, sim, observar a realidade de pessoas que vivem pela fé, e como nós vimos hoje pela manhã, e acompanhamos aqui
por muito tempo nessa igreja, missionários passando, dando seus testemunhos, e nós nos alegramos com tudo isso. Missões é isso, mas não é somente isso. Missões envolve aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, para que por meio dessa boa administração, nós possamos abençoar outros também. Em outras palavras, as habilidades que Deus deu a cada um aqui para fazer as suas tendas, não foi por acaso. Foi para que, de alguma forma, pudéssemos participar daquilo que Deus está fazendo na história. E, através disso, visualizarmos e nos alegrarmos com a obra da salvação. Paulo, ele não cruzou os braços nesse momento e disse, não, Deus me chamou para ser apóstolo aos gentios, Deus me chamou para viver pela fé tão somente, ou, em outras palavras, Deus me chamou só para ficar esperando cair do céu. Não, Paulo, ele agiu e ele entendeu que aquilo era algo que abençoaria, até porque naquela cidade já havia alguém que havia chegado antes dele e já estava fazendo em prol de um propósito maior. Então Deus, ele quer usar grandemente você através das formas de trabalho que Ele tem lhe dado. A começar pelo seu entendimento que o trabalho que Ele tem lhe dado não é maldição. Não é maldição. Nós encaramos o cansaço, o enfado, a frustração, os momentos de decepção por conta do pecado que adentrou a humanidade. E, diferentemente de outros que ainda não compreenderam acerca disso, nós já compreendemos. Nós já fomos ensinados. O pecado entrou na humanidade e detonou tudo. Aquilo que era doce passou a ser amargo na boca das pessoas. Aquilo que tinha prazer passou a ser feito com dores, com suor, com lamentos. E isso tem que ser ressignificado nas nossas vidas. Porque se nós queremos, de fato, continuar sendo uma igreja missionária, precisamos partir do princípio que cada um, na sua posição e com aquilo que Deus tem lhe dado, é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos igreja no coletivo, nós somos igreja na assembleia, mas nós somos igreja também no individual, quando estamos espalhados. Você é a representação da igreja de Jesus quando você está na multidão, no meio da muvuca. Quando você está lá no trem lotado e todo mundo está resmungando, murmurando, fofocando, traindo, não é? Tudo isso acontece. E qual deve ser o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é de igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que caminha nos trilhos da santificação, que caminha nos trilhos do arrependimento, que caminha nos trilhos da bem-aventurada esperança da volta do noivo, e que se prepara. E nisso envolve o quê? Fazer dos recursos que Deus tem nos dado canal de bênção para a expansão dessa obra. Porque se não fosse assim, Deus não daria habilidades para a gente. E é interessante porque pode ter numa casa 5 filhos que foram criados com a mesma educação, comeram do mesmo alimento, dormiram na mesma cama, mas cada um vai ter uma dinâmica diferenciada. Vai ter um que vai gostar mais de carro, aí você já sabe, esse vai ser mecânico. Vai ter outro que vai querer ensinar tudo para todo mundo, você já sabe, esse vai ser professor. Era interessante, quando nós nos reuníamos com os primos, não é? Tem uma prima chamada Ana Cláudia, mas desde muito pequena, a brincadeira dela é, vamos brincar de escola, né? Poxa, eu estava de férias na casa deles, vai ter lição para você vai ter que fazer lição. Não, eu estou de férias. E ela foi por esse caminho. Fez curso técnico, fez Cefam, fez pedagogia, fez magistratura, começou a dar aula, hoje é diretora de uma escola, está bem, e é a vida dela. Mas desde muito pequeno já estava ali, inclinada para aquilo. Então a gente vê que Deus vai dando habilidades para cada um, mesmo esses estando debaixo do mesmo teto. Para qual finalidade? Para que por meio disso, para que por meio dessa realidade, desse desenvolvimento, a obra de Deus possa avançar. Precisamos, meus irmãos, trabalhar como se tudo dependesse da gente.
mas também trabalhar como se tudo dependesse de Deus. Isso não tem problema algum nessa fala. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho como se tudo dependesse de mim, eu trabalho como se tudo dependesse do Senhor, e eu alinho as minhas possibilidades com aquilo que Deus pode fazer, e Deus potencializa, e Deus dá graça, e Deus dá condições, e Deus dá meios, e Deus dá formas, para que a gente possa, com alegria, fazer parte da missão que Deus tem revelado a nós através dos dias. Então nós vemos que Paulo aqui, ele, ao chegar naquela cidade, ele estabelece vínculo, relacionamento, e por meio do ofício que ele tinha, aquilo pôde fazer com que bênçãos fossem colhidas e possibilitasse ele de continuar falando. É tanto que o versículo 4 diz que todos os sábados, Paulo ali disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, ainda assim, a missão não parava, a missão avançava, a missão evoluía, a missão ela era ali dirigida pelo próprio Deus e os intentos humanos não podiam bloqueá-la. Diante disso, a gente pode avançar e perceber também que não somente os nossos recursos, os nossos relacionamentos fazem parte disso, mas a palavra nos mostra que Paulo, quando chega naquela cidade, ele é aquele que age estrategicamente. Agir estrategicamente não é pecado. Paulo, ele observa os movimentos, Paulo, ele está sensível ao mover do Espírito, Paulo, ele é aquele que foi chamado por Deus, teve ali o encontro diferente dos outros apóstolos, é claro, mas no seu coração ardia esse chamado e ele não deixava de agir estrategicamente. Seja usando da sua intelectualidade, seja usando das suas línguas que ele conhecia, seja usando dos seus passaportes para fazer viagens, mas aqui ele age estrategicamente ao perceber que diante de um movimento a qual a palavra ela estava acontecendo, havia naquela cidade oportunidades imensas para que o Evangelho pudesse fazer parte da vida daqueles cidadãos e pudesse promover transformação naquela cidade. A palavra nos mostra que Paulo, ele adentra e ele, de alguma forma, estabelece ali um relacionamento com um homem numa determinada casa, aonde esta casa estava justamente do lado da sinagoga. Esse homem chamado Justo, Paulo observa e, dirigido por Deus, está ali ao lado de alguém que servia a Deus. A palavra nos mostra que esse homem servia a Deus. E agora, já não é mais somente Paulo, Priscila e Áquila. Agora é Paulo, Priscila, Áquila e mais um. E agora, o que é utilizado de estratégia não são mais os dons e talentos que estavam nas mãos de Paulo, mas sim a oportunidade estratégica de fazer contato com uma sinagoga que ensinava o contrário daquilo que o Senhor havia dado a Paulo como revelação na sua mensagem. E ali, a palavra nos mostra que Paulo, ele ali, junto àquela sinagoga, ele prega a palavra, ele ensina a palavra, ele persevera na palavra, e isso faz com que aqueles que estão na sinagoga venham a crer, venham a confiar, venham a dar espaço para essa nova mensagem, e não somente isso, terem uma nova adesão. E essa adesão é a adesão ao cristianismo, por meio do batismo que ali ocorre na vida daqueles que creram na palavra, no Evangelho e no poder da cruz. Então veja, algo que se inicia aparentemente de uma forma aonde não havia propósito, talvez é mais um homem na cidade, talvez é mais um homem fazendo tendas. Não, é Deus conduzindo o propósito.
E Deus dando direção para que o plano maior pudesse ser exercido. Então, nisso nós vemos a graça do Senhor e a missão do Senhor, como ela pode ser transformadora, salvando, inclusive, aqueles que aparentemente são os mais improváveis. São os mais improváveis. Aqui Paulo, quando ele chega naquela sinagoga, talvez ele encontra barreiras, ele encontra lutas, ele encontra portas fechadas, mas aqueles corações que até então estavam bloqueados, são quebrados pela palavra de Deus, ouvem, creem, são batizados, e agora já não são mais inimigos da cruz, mas são amigos de Deus e parceiros de Paulo. Paulo não está mais sozinho naquela cidade. E a missão vai avançando. A missão é assim, ela vai avançando sorrateiramente, em silêncio, na sua maior parte, e a obra vai acontecendo. Nós vemos que os grandes movimentos, eles nunca aconteceram em meio a muito barulho, em meio a muitos movimentos. É tanto que nós observamos, alguns eventos ao longo da história, as cruzadas do evangelista Billy Graham, aonde ele chegava, lotava estádios, aonde ele passava, movia multidões. Só que ele próprio, na sua biografia, ele diz que a obra do Espírito Santo acontece em silêncio. Era no silêncio do seu quarto, era no silêncio do seu lugar mais secreto, que ele buscava a Deus. E ele pedia a Deus: Senhor, que não seja as minhas palavras, mas que seja a tua palavra. Então, às vezes, o burburinho, muito barulho, não é expressões ali, de mudanças e transformações. Mas no silêncio, o Evangelho vai tocando corações. No silêncio, o Evangelho vai promovendo mudanças. É por isso que Jesus ensina: olha, se retira da multidão, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor em secreto. Nós oramos no meio da multidão também, mas agora venhamos e convenhamos. As nossas orações, na sua maior parte, desde quando nós nos convertemos, elas se deram em meio a grandes públicos ou no silêncio do nosso quarto? No silêncio do nosso quarto. Às vezes você está ali, dirigindo, falando com o Senhor, às vezes você está no intervalo entre uma reunião e outra, você está ali pedindo ao Senhor. Às vezes é o momento que você levou os filhos para a escola, voltou para casa, e você dobra os seus joelhos ali ao pé da cama do seu filho e ora: Senhor, protege ele, guarda ele, traz debaixo dos cuidados. Então nós vemos que assim continua sendo nos dias de hoje. E Paulo vai anunciando a palavra, vai ali ganhando espaços, e agora não é mais somente Paulo, não é somente Paulo, Priscila e Áquila, não é somente Paulo, Priscila, Áquila e Justus, agora é Paulo, Priscila, Áquila, Justus e mais alguns que faziam parte da sinagoga e que se convertem ao Senhor Jesus. Nisso nós vemos a graça do poder do Evangelho atuante, presente, visível, mudando, transformando, salvando, e eu cada vez mais sou reforçado de que vale a pena fazer parte da missão de Deus. Vale a pena fazer parte das missões de Deus. Lembre-se, missão é o plano maior, missões é como nós chegamos e atingimos esse plano maior. Vale a pena investir no quadro missionários, meu irmão. Vale a pena. Eu digo para você que não tem um investimento melhor do que investir na obra de Deus. Não tem um investimento melhor. Alguns, em determinado momento, investiram em ações. Teve a onda dos bitcoins, muita gente pôs dinheiro no bitcoins. Alguns, em determinado momento, investiram no Telex Free. Se lembram do Telex Free? Pirâmide. Tudo isso quebrou. A bolsa só está esperando sair quem vai ser os novos elegíveis aí, os presidentes, senadores. Está assim, ó. Quem está com dinheiro na bolsa
Está atento, roendo as unhas, porque pode de uma hora para outra perder tudo. Agora, quando nós investimos na obra de Deus e em vidas, nós granjeamos heranças que são para a eternidade. Lá, o ladrão não pode roubar. Lá, a traça não corrói. São investimentos para a eternidade. E vale muito a pena fazer isso, meus amados irmãos. Aqui nós vemos um mover, que é um mover dado pelo Espírito Santo, aonde Paulo, ele usa dos seus dons, ele usa do seu relacionamento, ele usa das suas estratégias, para que o maior número de pessoas pudessem conhecer e saber que Jesus é o Cristo. O texto nos fala isso, que Paulo ele pregava ali tão somente que Jesus era o Cristo, é o que importa. A humanidade hoje precisa saber, Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador. Passamos por problemas, passamos por lutas, mas um dia essas lutas e problemas da vida vão passar. Daqui 50 anos, talvez muitos de nós não estejamos mais aqui. Passaremos, seremos lembrança. Talvez alguém vai pegar os livros, as atas da igreja e vai ver, olha lá, um dia teve uma Adriana que redigiu uma ata aqui, né? Olha lá, na membresia, teve uma Helena Barbosa aqui na igreja. Mas a questão é, meus amados irmãos, quando nós fazemos investimento para a eternidade, nós não ficamos somente na lembrança, nós ficamos ali acolhidos, abraçados, fazendo parte de um reino, que é o reino do nosso Deus. Porque nós cremos e confiamos que Jesus é o Cristo. A humanidade precisa saber disso. Seu vizinho precisa saber disso, que Jesus é o Cristo. Seu patrão precisa saber disso, que Jesus é o Cristo. Os governadores, presidentes, deputados precisam saber que Jesus é o Cristo. Porque é somente Jesus, o Cristo, o único parâmetro de contraste que é totalmente oposto ao que a humanidade faz. Porque quando nós nos comparamos com outros, nós sempre encontraremos virtudes e defeitos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós só encontramos virtudes. Nele só há plenitude, nele só há virtude, nele só há exemplo, nele não há um erro sequer. A palavra de Deus nos diz que ele viveu como homem, ele esteve aqui como homem, mas nele não foi encontrado erro algum, não encontrou-se pecado algum. E ele é o parâmetro, ele é o Salvador, ele é aquele que virá buscar a sua igreja e que se apresentará como o noivo que vem buscar a igreja. E nisso, a nós que fazemos parte dessa igreja, nós devemos entender que não somente somos alvo de missões, mas também podemos nos tornar protagonistas dessa missão no que se refere à nossa participação. Participar. Sozinhos, não fazemos nada, mas quando nos juntamos a outros, nós encontramos potencial para que grandes coisas aconteçam. Talvez só Priscila e Áquila, talvez não teria muito avanço, mas Priscila, Áquila e Paulo já é outra história. Quando nós olhamos para missões, às vezes a gente pensa, mas somente a minha participação não vai fazer diferença. Mas tem outros. E nisso a graça de Deus se manifesta. Mas primeiro houve o reconhecimento de que eu participo de tudo isso com meus dons, talentos, com os meus relacionamentos, com as minhas estratégias. Que Deus nos abençoe. E que nossa igreja continue sendo igreja missionária até a volta de Jesus. Porque não tem como ser igreja senão sendo missionária. E que você, que sua vida tenha alegria em ser uma vida missionária, uma vida dedicada a participar daquilo que Cristo está fazendo nos dias de hoje. Simplesmente permita-se, abre o coração, confie, creia, envolva-se, não tenha medo, porque aquele que te chamou, ele estará com você em todas as horas. Você não estará sozinho.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar nesse momento, meus irmãos? E enquanto nós oramos, nossos irmãos do louvor vão estar chegando e logo depois nós vamos cantar e vamos ter um tempo aqui também para participar com as nossas ofertas. E nisso eu queria orar por você e orar com você para que já nesse primeiro domingo a gente possa ter o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus está fazendo. Não fuja como Jonas fugiu, não dê as costas como Judas deu as costas, não negue como Pedro negou, mas ao contrário, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. O Senhor me deu dons, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu relacionamentos, o Senhor tem me dado até estratégias para que eu possa reunir pessoas perto de mim para falar de Jesus para elas. Amém. Aquilo que você precisa como ferramenta, Deus tem lhe dado. Então vamos orar ao Senhor pedindo: Senhor, usa disso tudo para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Vamos orar. Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos a tua graça, pedimos a tua ajuda, nos alegramos por poder até aqui participar da missão do Senhor, participar dos projetos missionários da nossa igreja, termos alegria nisso, entendendo que a obra do Senhor acontece de formas mais diversas e nós simplesmente confiamos, nós cremos, nós entendemos que a palavra do Senhor é poderosa para transformar o norte de Minas Gerais. Nós cremos que a palavra do Senhor é poderosa para transformar a realidade da nossa vizinhança, do nosso condomínio, dos becos e vielas aqui deste bairro, aonde tem jovens usando drogas, aonde tem meninas novas se prostituindo, aonde tem famílias sendo destruídas. Ó Deus, nós cremos que o teu evangelho é o poder para a transformação. Não deixe-nos ficar calados, ó Pai. Coloque inquietação no nosso coração. Abre os olhos da nossa igreja e naquilo que for necessário nos sacudir para que possamos, ó Deus, atender. Ó Deus, faz assim, de acordo com a tua vontade. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos dado, pois isso vem de forma boa, agradável e perfeita. Toda a honra sejam dadas ao Senhor, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.